Boa tarde a todos que me ouvem, aos que acessam diariamente o canal. Hoje eu acordei com a triste notícia de que ocorreu mais um massacre a uma escola, que 4 crianças foram mortas, outras feridas. Lamentável. Eu me sensibilizo com os familiares. Não é fácil a perca de um ente querido. Eu sei bem o que é isso. Mas algumas considerações merecem ser feitas a respeito do que aconteceu. Como todos sabem, eu atuo na defesa do Fabiano Kippermayer com relação ao ataque da creche Saudades. Existe similitude entre o que aconteceu em Saudades e o que aconteceu lamentavelmente hoje em Blumenau. Essa questão ela precisa ser tratada, e eu já venho dizendo isso desde o ataque de Saudades, em outras ocasiões, com uma questão de doença. Trata-se de uma doença, isso que ocorre, uma pessoa de repente ir até uma creche, até uma escola e começar a matar pessoas. Esse comportamento ele é anômalo, é uma anomalia esse comportamento, uma pessoa acometida por uma doença. E isso ele precisa ser tratado como uma doença. Mais do que a punição, nós precisamos atacar a causa disso. É necessário uma investigação do que ocorre e o que leva esse transtorno, as pessoas desenvolverem esse transtorno. Mais do que tudo, mais do que punição, mais do que qualquer coisa, o mais importante é evitar que novos ataques e novas situações dessas ocorram. Eu já vinha dizendo isso desde Saudades, que muito provavelmente isso vai ocorrer de novo e que o caso de Saudades era um caso que requeria um estudo, um aprofundamento no que efetivamente ocorreu. É preciso se tratar isso como uma questão de doença do ponto de vista técnico, mais do que do ponto de vista criminal, tá? Porque o importante é que novos ataques e que isso não ocorra nunca mais. Mais do que nós vermos essa pessoa punida, é importante atacarmos a causa, entendermos esse transtorno. Por que ocorre esse transtorno? 14 dias atrás, 15 dias atrás mais ou menos, nós vimos uma outra situação semelhante também, numa outra escola, e isso precisa ser tratado. O que eu não estou gostando de tudo isso, é alguns comentários que eu tenho visto nas redes sociais e que dizem respeito a uma conotação política. Há algumas pessoas vinculando, dizendo que nós vimos de um governo de 4 anos de ódio e o que se podia esperar. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Não tem nada que ver governo, desgoverno. O que nós vivemos hoje é um desgoverno, vamos falar a verdade, né? Mas assim, não tem a ver com o governo. Isso é uma pessoa transtornada, uma pessoa doente que vai lá e comete uma atrocidade dessas. Isso não está ligado ao governo, ao que deixou de ser, ou que passou de ser. Eu não entendo por que as pessoas misturam uma coisa tão séria e tão grave com questões políticas. Não tem a ver com questões políticas o fato que ocorreu hoje em Blumenau. Não tem a ver com questões políticas. Não tem a ver com o governo anterior. Não tem a ver com o governo atual. Não tem a ver com absolutamente nada. Não há por que fazer essa mistura. Né? Existem várias situações. Eu não sei exatamente o contexto que aconteceu essa situação de Blumenau, mas eu posso dizer que isso não tem a ver com política ou despolítica, seja lá o que for, se é esse o termo técnico falar, né? Então fico chateado que as pessoas tenham misturado as coisas, né? Um assunto tão sério que envolve um engajamento tão grande da população para que se entenda o que é esse transtorno e por que isso ocorreu, e algumas pessoas misturam relativo. Assim, toda desgraça que acontece no Brasil agora, qualquer desgraça que acontece no Brasil, as pessoas associam ao governo anterior. E a desgraça que nós vivemos hoje, isso ninguém fala, né? Então assim, vamos parar, vamos ser brasileiros, vamos pensar no Brasil, vamos deixar a droga da política de lado, tá? Porque a política é uma droga, vamos ser sinceros, a política é uma droga, né?
Então vamos deixar isso de lado, vamos pensar em ser brasileiros. Nesse momento, o que nós vamos fazer? Nos sensibilizar com as pessoas, com as vítimas e com tudo que aconteceu. E nos concentrarmos nisso e fazermos uma investigação do ponto de vista técnico, exclusivamente técnico, deixando de lado amores e política partidária. É isso que é preciso fazer, né? Então eram essas minhas considerações, renovo meus sentimentos em relação às pessoas e era isso que eu gostaria de dizer.